a todas vocês, pensando aqui também na minha mamãe, que não pôde estar presente, mas está pensando em mim, eu tenho certeza disso, que ela já me mandou mensagem, né? Então, é o seguinte, eu quero ler uma frase, tá? Se puder apagar, né? Acho que fica melhor. Tá. Eu vou começar lendo uma frase. Quem rejeita ou julga seus pais, independente de que possa ter feito, costuma sentir-se incompleto e perdido. Então, é assim. Quem de vocês aqui conhece ou já ouviu falar em constelação? Alguém? Ok. Profundamente? Tá. Então, eu vou falar... basicamente, não vou entrar em detalhes, porque senão eu preciso de muito tempo, tá bom? Mas eu vou dar uma palhinha para vocês entenderem. Eu costumo falar que a constelação ela vai além, é um olhar que ela não fica parado, é um olhar que a gente precisa ter de alma, é um olhar profundo. O criador das constelações é o Bert Helling. Tá? Ele é um alemão, ele estudou muito, ele estudou psicoterapia, ele fez vários cursos, viajou o mundo inteiro, e ele procurou, ele era, para vocês terem uma ideia, ele foi padre, largou a batina, porque ele não quis que a constelação ficasse só para um público, ele queria que se estendesse de uma maneira geral. Então, isso foi muito profundo da parte dele, né? De perceber que, se ele continuasse, as pessoas, de repente, poderiam falar que tinha um cunho religioso, e que, na realidade, não tem. Então, constelação familiar, ela não tem nenhum cunho religioso, tá bom? Aqui para cima, né? Deixa eu ver. Bom, deixa eu continuar aqui, não está passando. É esse aqui, Valéria? Esse aqui? Ah, tá bom. Não, vou ligar o ar, mais gelado. Então, está aqui o alemão, o Bert Helling. Né? Ele faleceu em 2019, mas nos deixou um legado muito grande. Tá? Mais de 100 livros, a maioria deles, né? Já em 38 línguas, quer dizer, idiomas diferentes, traduzidos, né? E ele percebeu, ele ficou 16 anos numa tribo, na tribo Zulu, na África. E lá ele desenvolveu esse método da constelação, porque ele percebeu que todos os problemas geralmente são iguais, e tem uma repetição de padrão em nossas vidas, independente da sua ou da minha. Eles se repetem. O que ele fez, então, percebendo, tendo essa percepção? Ele agregou tudo o que ele estudou, ficou 16 anos lá, fazendo experiências, viajou o mundo inteiro, e disso ele fez as constelações. E o que ele fez, então? Ele percebeu que existem, é como se fosse agora, nós colocamos como filosofia de vida. Tá? São leis naturais da vida. Então, nós temos 3 leis naturais da vida, que todos nós passamos, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. O que acontece se a gente não, se a gente tem algum emaranhado, né? A constelação ele fala de emaranhado nessas leis, em alguma das leis ou de repente nas 3. O que acontece é que infelizmente, o nosso destino fica preso. É o destino da gente ficar preso, porque nenhuma das 3 leis podem ter nenhum comprometimento. Né? A primeira do pertencimento, eu vou falar um pouquinho de cada uma, depois eu dou alguns exemplos da minha vida, do cotidiano, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Tá? Aqui, ó, aqui é um pouquinho sobre ele. Enquanto eu falo dele, vocês podem ir dando uma olhadinha. Né? Não vou ler, não. Tá? Vamos lá. A lei do pertencimento, ele percebeu que nenhuma pessoa, ninguém, de forma alguma, pode ou deve ser excluído do sistema. Qualquer exclusão. Sandra, qualquer exclusão? Sim, qualquer exclusão.
abortos, qualquer tipo de aborto, né? A gente não põe julgamento moral, nada disso, tá? Então, espontâneo, provocado. Por a constelação, não tem julgamento moral e a gente não, porque assim, como que eles vão saber dentro de tudo isso, entendeu? Porque se não tem julgamento moral, você não precisa falar, né? A constelação de bom é isso que ela traz, né? Então, não aceita nenhum tipo de exclusão. Qualquer uma, sim, qualquer uma. Se tem algum excluído dentro da família, do nosso sistema familiar, o que vai acontecer? O próximo descendente da nossa geração, ele vai vir, qualquer descendente, pode ser qualquer um, tá? A gente sabe qual é? Não. Esse sistema, ele vai cobrar desse descendente essa exclusão. É batata, tá? O que é sistema? É sistema familiar. Todos nós estamos inclusos. A gente não nasce no sistema familiar, independente. A gente tem pai, a gente tem mãe, o vovô, a vovó. A gente tem todo o nosso sistema. E esses ancestrais que nós temos também viveram muitas coisas, né? E tudo aquilo que eles viveram vem para todas as gerações, independente da geração que for. Tanto as coisas que não são tão boas, quanto as coisas boas também. Tá? O segundo, hierarquia. A hierarquia ela é muito interessante, porque ela entra dentro dos trabalhos, né? Nosso profissional, e também entre casal. Né? 50% é do casal, para cada um. Então, na vara de família que a gente vê bastante isso, né? Quando tem algum desentendimento, por exemplo, né? Com um casal, o casal às vezes cobra o outro. Estou cobrando o outro. Não interessa se é o homem ou a mulher. Estou cobrando, você não vem ver meu filho, você não dá pensão, qualquer coisa que eu vou cobrar do outro, o outro se sente chateado, né? Eu faço tanto por você, quer dizer, eles não conseguem enxergar. Quem é prejudicado nessa história toda? São os filhos. Os filhos são os maiores prejudicados nessa história toda. Então, o Bert ele fala, quando a gente faz a constelação, que a gente coloca ordem, né? Que a gente consegue fazer o outro ver que ele deu aquilo que ele soube dar para o filho, para essa esposa, que ele também tem, o casal, né? Esse marido, essa mulher, os seus emaranhados, e a constelação acontece, isso dá um alívio. Por isso que é feita a constelação. Muitas, eu não sei, aqui acontece na vara de família? Tem constelação? Tem. A Bahia, ela está, né, falando da Bahia, o Sam Stosh é um juiz, ele faz, a maioria dos casos dele tem algumas, por exemplo, ele mesmo fala, né, que quando ele faz o divórcio, quase 100% desses casos não estão mais voltando, por conta da constelação. Então, assim, eles reúnem as pessoas e ele convida, é um convite, quem gostaria de participar. Quando as pessoas percebem, porque é algo que está, na realidade, gente, no inconsciente, a gente não sabe que está fazendo aquilo. Que o nosso campo, que o nosso sistema tem esse emaranhado. A gente só consegue descobrir quando a gente coloca a constelação. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar um pouquinho mais claro, que eu estou só falando da parte, né, didática aqui, não estou dando exemplo. Como eu sou professora, né, eu estava na minha sala, 2 semanas atrás, um aluno estava chorando bastante, 5 aninhos. Não é da minha função, porque eu só fico com o Fundamental 2 e o médio. Mas eu vi esse aluno chorando, né? E eu falei, mas por que ele está chorando? Eu sou coordenadora desse colégio, né? Ah, ele sempre chora. Não é normal, gente. Não é normal uma criança sempre chorar. Né? Não é normal. Aí eu falei assim, mas todo dia? Sim, todo dia ele chora. Eu falei, mas eu nunca ouvi. Porque
Às vezes a gente está em outro lugar, às vezes está lá atrás. Falei, tudo bem. Fui lá. Eu levantei, fui até a sala, falei para a professora, ele sempre chora? Eu perguntei novamente. Sim, ele sempre chora. Mas por quê? Ele não está bem? Não, é o jeito dele. Ele sempre chora. Falei, sim, tem alguma coisa que não está legal. Eu posso levá-lo comigo? Pode. Aí eu abaixei do tamanhinho dele e falei o seguinte, você não está se sentindo bem? Por que você está chorando? A fala dele para mim, estou triste. Aí eu falei assim, você contou isso para alguém? Ele fez com a cabeça. Eu falei, você pode ir na minha sala comigo? Ele falou, eu posso. Peguei na mãozinha dele, só que ele estava chorando ainda. Ele não parou, em nenhum momento. E eu falei assim para ele, olha, a gente vai caminhar até a minha mesa, mas eu gostaria que você parasse de chorar para eu poder te entender. Bom, eu tenho muitos casos para falar, muitos, né? Esse é um deles que aconteceu agora recentemente. Quando nós sentamos na mesa, ele parou de chorar. Eu falei, a gente não pode fazer constelação com criança, tá? Só com os pais presentes. E eu falei para ele assim, você quer brincar comigo? Mas eu posso fazer exercícios sistêmicos que funcionam bem. Né? Falei, você quer quer brincar comigo? Ele falou, eu quero, só que eu não tinha nenhum bonequinho, porque a constelação tem os bonequinhos também, né? Aí eu vi que eu tinha um material dourado, que tem a unidade, que é bem pequenininha, peguei a unidade, desenhei um olhinho, boquinha, uma boca triste, uma boca feliz, e falei para ele assim, pega um bonequinho para você. Aí ele pegou um bonequinho triste, ele não pegou o feliz. Eu falei, põe num lugar que você deseja aqui, ó, nesse espaço. Eu determinei o espaço para ele. Ele foi lá e colocou o bonequinho. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu não falei para ele, pega um outro. Eu determinei que seria a tristeza que ele está sentindo, tá? Só que eu não falei para ele. Ele pegou e pôs do lado dele, bem coladinho, assim, bem juntinho do lado dele. Falei, tá. E aí eu coloquei o pai e a mãe. Óbvio, né? Colocar o papai e a mamãe, porque ele é o pequenininho, né? Fui lá, coloquei o papai e a mamãe. Aí pedi para ele colocar, ele colocou. Longe dele, 2 passinhos para cá. Aí eu falei assim para ele, olhei para ele e falei assim, e se você pegar essa pecinha, que era a tristeza, e entregar para um desses bonequinhos, para quem que você gostaria de entregar? Ele não falou, ele foi lá e entregou para a mãe. Ele colocou em cima da mãe. Aí eu olhei e eu falei assim, você sabia que para você carregar algo da mamãe é muito pesado? Você é apenas uma criança. Sabe o que você tem que fazer? Brincar. Você tem que brincar, prestar atenção com seus colegas, com a professora, cantar, vir feliz para a escola, não chorar. Está tudo bem com o papai e com a mamãe. Está tudo bem. Ele me olhou, aí eu falei assim, e que tal se eu tirar essa pecinha, tirar daqui? Eliminar essa peça. Vamos eliminar? Ele olhou para mim, eu falei, você quer que eu elimine? Ele falou, sim, eu quero. Então eu vou eliminar. Aí eu falei assim, onde você quer ficar? E ele ficou bem no meio do pai e da mãe. Aí eu falei para ele, para mim está ótimo, você está bem? Ele falou, sim, eu estou. Eu falei, que tal a gente voltar para a sala? Ele falou, eu não quero voltar agora. Eu falei, então tá bom. Então faz assim, eu vou te dar esses 2 bonequinhos, que era o pai e a mãe. Porque quando a gente vai para a sala de aula, a gente também pode levar o pai e a mãe com esse aluno, com essa criança. Né? Quando ele voltou para a sala, eu coloquei o lado direito é o lado masculino e o lado esquerdo é o lado feminino. E eu posicionei nessa direção. E ele ficou sentado com a professora. Aí eu falei, qualquer coisa você me chama. Passaram-se os dias, 2 semanas na correria, eu acabei não perguntando, não encontrei com ele também, porque às vezes eu vou de manhã, às vezes vou à tarde. E esses dias eu encontrei com ele, né? Encontrei já 2 vezes esses dias. Ele veio correndo e me abraçou. Ele se jogou e eu peguei. Então, assim, peguei ele no colo. Eu falei, como que você está? Ele falou assim, estou muito bem. Estava muito bem mesmo. E feliz. E eu conversei com a diretora, né? Eu perguntei, Dani, ele não chorou mais? Ela falou assim, não ouvi. Aí eu fui para a professora. Eu falei, professora Márcia, como é que está o Pedro? Está ótimo. Falei,
Foi depois daqueles que eu levei ele para a minha sala, eu não comentei com ela, né, que eu tinha feito exercício. Aí ela falou assim, foi depois. Então, veja bem, o que acontece quando as crianças elas vão para a escola, ou quando as crianças têm TDAH, ou quando as crianças têm o espectro, né, autista. Eles trazem isso do sistema que eles pertencem, né? E qual é o trabalho da constelação? Ver da onde que vem esse problema. Porque, geralmente, tá? Não é sempre, porque a constelação ela não é uma conta exata, né? A gente estuda para a gente saber, a gente bate o olho, a gente imagina, mas a gente vai saber do resultado quando a gente abre o campo, porque a gente é pequeno perto do campo, porque é o campo que vai determinar, é o campo que vai trazer as coisas para a gente. Esse campo que eu falo, gente, é o campo mórfico, tá? Depois eu vou até passar para vocês verem, que quem quiser ler e estudar um pouquinho, quem fala do campo mórfico é o Hubert Sheldrake. Tá? Ele é um biólogo que o Bert falava assim, eu uso o campo. Se funciona, eu sei que funciona. Agora, como? Não faço a menor ideia. Mas eu sei que funciona. E o Hubert veio para exatamente fazer isso, para provar por que funciona. Que é fenomenologia isso. Tá bom? Nós estamos falando disso, de fenômenos. Tá? E quando não foi a primeira, nem vai ser a última vez que eu tenho esses alunos dessa forma, e as mães procuram bastante também, e a gente consegue ver, é um alívio para essa família. Eu, com um simples exercício, que a mãe nem está sabendo, eu devolvi para essa criança a paz. Não é? Por que vir para chorar para o colégio chorando, preocupado e deixar a mãe em casa? Porque quando as crianças elas vêm para a escola, ou quando os pais se separam, ou quando qualquer coisa acontece, o olhar deles não está nos estudos, está relacionado com os pais. É diretamente com os pais. Tá? Então, assim, isso é importante da gente perceber, avaliar até que ponto, né, os nossos filhos estão preocupados e carregando um peso que realmente não é deles. A gente precisa deixar o peso com quem é do peso. Isso alivia todo o campo. Porque quando a gente não alivia esse campo, os ancestrais também estão sofrendo. Tá? Então, isso é um posicionamento também. A gente só tem força quando a gente está na nossa posição. Tá bom? E a outra, que é o equilíbrio também entre dar e receber. Isso também fala muito sobre o casal, né? Eu dou, você recebe. Se eu dou demais para o parceiro, se eu dou, só dou, o que vai acontecer? Esse parceiro ele vai embora, porque ele fala, nossa, você é tão maravilhosa, você é tão grande, você me dá tantas coisas, eu não consigo pagar. Como é que eu vou pagar isso agora? Como é que eu vou fazer? Por isso que paga. Muitas vezes eles pagam como? Com ingratidão. Qualquer parceiro. Então, até o equilíbrio, se estiver emaranhado, é isso que acontece. Eu estou dando um exemplo, tá? São vários exemplos que eu posso dar. Estou dando um deles em relação ao equilíbrio. Então, a primeira lei, a do pertencimento, ela é uma lei, gente, que quase todos nós, nas nossas famílias, nós temos. Às vezes a gente nem sabe. Então, Sandra, se eu não sei, né? Como é que eu vou saber? Com a constelação. A pessoa que tem ansiedade, que sente medo, né? A pessoa que fala, eu não consigo ir para a vida. Eu até anotei aqui uma fala sua. Deixa eu lembrar aqui. Ela falou assim, ó. Dificuldade de cobrar. Algumas pessoas levantaram a mão. Essa dificuldade de cobrar é dificuldade de reconhecer na realidade o pai. Não estou falando que são todos. Precisa ver no campo, tá? O dinheiro, o trabalho, vem através da mãe. Muito obrigada, mamães. Quando a gente tem um bom relacionamento com a mãe, foi como foi, a mãe é a mãe certa para a gente. Sabe? Quando a gente entende isso, mesmo com todas as dificuldades,
a gente consegue arrumar um trabalho que a gente goste. Não fica pesado, sabe? A gente se acerta no lugar. Eu fui procurar constelação porque depois de, acho que de uns 7 anos que eu estava num colégio, eu amava esse colégio. Amava. Foi o colégio que eu mais gostei de trabalhar. Mudou a coordenadora, foi todo mundo embora, não foi só eu. Um monte de professoras, né? Andava tudo muito corretamente, tudo bonitinho. E quando eu me vi, eu não conseguia me achar. Por que eu não me achava? Porque depois eu fui perceber isso. É lógico que a gente não percebe, né? Lógico. Fiquei revoltada, aquelas coisas todas, né, que a gente fica porque a gente não reconhece, porque a gente não sabe, não tem entendimento. E aí eu parei, quando eu fiz o curso, quando eu fiz a pós-graduação, eu pensei, agora eu entendo. Eu cobrava da minha mãe, eu julgava a minha mãe. E quando a gente cobra da mãe, quando a gente julga a mãe, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa amorosidade não vai para frente. Nosso carinho fica comprometido com o marido, com os filhos. E na alma, a mãe sabe, ela reconhece, e na alma a gente também sabe. Então, quando a gente faz as pazes com essa mulher que nos deu a vida, a gente tem que entender, ela já nos deu a vida. É o nosso bem maior, é algo muito precioso e valioso. É algo que a gente pode fazer. E o que a gente fala para essa mãe? Mãe, eu te respeito. Você é a grande, eu sou a pequena. Eu sou apenas sua filha. Muito obrigada por tudo. Eu sigo. Me permita fazer um pouquinho diferente de você. Me permita, mãe. Eu vou fazer um pouco diferente de você. E a gente faz. E está tudo bem. Fica leve para ela, fica leve para a gente. Olha que interessante. Aí, quando eu fiz as pazes, o que aconteceu? Fui para um colégio que hoje sou apaixonada nele. Estou muito bem. Né? Me encontrei, fiz minha pós, e eu não parei mais. Né? Eu não sei, eu não consigo mais mensurar quantas constelações eu faço, porque eu faço bastante, eu tenho curso, tenho uma aluna minha aqui, amiga, aluna também, que veio me prestigiar. Muito obrigada, Silvana. Também, agora, nova consteladora. Então, assim, a vida, ela nos presenteia quando a gente está em paz com os nossos pais. Com o pai também, porque o pai, ele é o dinheiro, a força, a vitalidade, aquele que nos joga para a vida. Olha que interessante e que forte, né? Então, se a gente está em paz com o nosso pai, se a gente está, né, bem resolvido com o nosso pai, o dinheiro fica. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: nossa, Sandra, eu estou de costa para vocês, me perdoem, que eu estou aqui. Nossa, Sandra, eu recebo, eu até ganho, mas eu não sustento, o dinheiro vai embora. No outro dia eu não tenho mais dinheiro. Né? Eu já até imagino, é lógico que eu não falo, eu monto a constelação e a gente sabe o motivo. E muitas vezes aparece ali, lógico, todas as vezes vai aparecer exatamente isso. Então, assim, só vem corroborar com tudo isso que a gente estuda, né? Nesse campo tão sagrado que é a constelação. Tá? Então, assim, a constelação, ela serve para tudo que vocês possam imaginar. Tudo. Constelar dinheiro, constelar pai, a mãe, dificuldades, saúde. A constelação, ela está na área da saúde também, né, no SUS, tá? No direito. Eu constelei, agora eu vou contar, dá tempo de eu falar mais uma coisa? Né? Um processo, tá, rapidinho então. É um processo de uma cliente que ela chegou para mim e falou assim: olha, Sandra, o que aconteceu? Isso é interessante para os advogados saberem. Esse processo ele está acontecendo há 20 anos na minha família. Já morreu fulano, já morreu não sei quem, e agora estão querendo me colocar no processo. Então, quando falaram que ia colocar ela,
ela me procurou. Porque aí ela falou, não quero. Eu não tenho nada a ver. E ela não tinha mesmo nada a ver com isso. Era um problema familiar. E eles queriam colocá-la. Aí, esse processo, eu até constelei online, tá? Porque nós estávamos na pandemia, quando ela me procurou, eu fiz online, foi bárbaro. E eu lembro que ela falou assim, foi toda a família, participou toda a família. Todo mundo queria ver, e bacana, legal. Quando eu ponho tudo, pensei tudo que ela me falou, coloquei tudo para ela, o que que era? Eu vou fazer um resumo, tá? A outra parte não queria, de forma alguma, deixar que o processo morresse, porque eles tinham uma dor tão grande que eles não conseguiam se ver por causa da dor, e para se ver, só tinha um processo. Como é que eles iam resolver isso? Na constelação. E aí uma das partes, só uma, pode representar? Pode. Eu constelei esse processo com uma das partes, né, que era a minha cliente, a família dela toda participou, a outra parte não estava presente, eu nem conheci, não sei quem era. E quando a gente faz as falas, coloca todo mundo ali e mostra, e entende o porquê do processo, gente, fica tudo mais fácil. E o que aconteceu? O processo foi arquivado em 8 meses. Ainda perguntei para ela, em quanto tempo foi arquivado? Em 8 meses. O processo está arquivado, tá? Não sei o que aconteceu. Ela falou para mim que está arquivado, até hoje está arquivado ainda. Então, e quando ela viu que deu certo, eu vou rapidinho também, que eu estou contando rápido. Ela me procurou novamente, porque a mãe dela recebeu uma herança do irmão que faleceu. Só que o irmão faleceu brigado com a irmã. Gente, nada dava certo. Sabe que nada dá certo? Ela falou, Sandra, é isso que faz, o banco não aceita, vai para... Olha, minha mãe está sofrendo muito. Falei, então, chama sua mãe, vamos ver o que está acontecendo, o que está travando, né? Só na constelação, eu não consigo saber. Quando eu coloquei a constelação, foi muito bonita a constelação, porque a mãe dela, né, se reconectou com esse irmão, falecido mesmo, que pode, tá? Fez as pazes, chorou bastante, fez as pazes com esse irmão, porque ele queria ser o quê, gente? Queria ser visto, reconhecido, ele pertence. Não é esquecer que ele existe, ainda mais que ele deixou uma herança para ela. Se ele não gostasse dela, não teria deixado nada para ela. E quando ela reconheceu e colocou ele de volta no campo familiar, ela já vendeu tudo, já está com dinheiro, já está todo mundo feliz. Tem microfone aqui? Pode pegar? Pode perguntar, porque eu gosto, viu, gente? Que assim a gente troca, né? Boa tarde. Eu assisti um filme que eu vi que era uma médica. Ela tinha vários problemas, a começar da mãe. Ela tinha algumas sensações de afogamento, que ela tinha medo de nadar e que ela, de repente, foi parar num lugar, nada dava certo, os casamentos dela, os relacionamentos. Ela foi parar numa vila, fugindo dos problemas na cidade, foi para uma outra praia, uma vila, uma outra cidade, né, tentando viajar e pensar um pouco na vida, refletir e fugir dos problemas para saber se ela podia melhorar alguma coisa na volta. E nessa vila, ela encontrou uma pessoa que fazia constelação. Eu já ouvi falar, mas eu não sabia o que era e não tinha um contato. E aí a pessoa olhou para ela e ela totalmente, assim, a amiga tinha câncer, que foi até ele, e ela foi junto, e ele queria tratar ela, mas ela não aceitava, achava que aquilo não existia, que era da cabeça dele, que ele era um falsário, mas que em determinado momento viu o desenvolvimento da amiga, da doença, que melhorou, e que ele tratou o câncer dela, e ela se propôs meio de contra e foi. Aí ele colocou várias pessoas representando uma pessoa, o pai e a mãe, até chegar na avó lá de 1900 bolinha, que era, sei lá, tataravó,
né, para poder tratar o problema dela. E várias pessoas ali na roda representou a família dela, até chegar na avó, que era uma tataravó, não sei de quando, que tinha esse problema do afogamento quando chegou num determinado país, através de uma fuga e tal, ela se afogou com todas as joias, as roupas que ela estava, jogaram ela no mar. E aí eles fizeram o tratamento, a partir daí a vida dela melhorou e ela conseguiu enxergar e perdoar a mãe, o pai, assim sucessivamente. Eu não entendo como isso funciona. Uma Nova Mulher. Não, era um filme, não é, acho que espanhol. É turco. Pode ser turco. É Uma Nova Mulher. Pode ser. Por quê? Entra a lei do pertencimento que eu estou falando. Essa senhora, quando ela se afogou, geralmente a gente fala de destinos difíceis, né? Quando a gente tem esse tipo de... Porque né, uma coisa difícil que aconteceu com ela. Ela morreu afogada e ninguém mais falou no assunto, eu tenho certeza. Porque ninguém quer voltar na dor. Quem é que quer voltar para aquela dor? Eu quero esquecer. Primeira coisa que o ser humano faz eu não quero mais falar sobre isso, eu quero esquecer. Então, quando acontece isso, essa senhora, como é que ela se sente? É excluída. Né? Lembra que eu falei, vem um outro descendente familiar, até essa pessoa ser vista, reconhecida e dado um lugar para ela, no campo que é dela, no sistema familiar que é dela. Se ninguém vê isso, isso vai se repetir, isso se torna um padrão repetitivo no campo familiar. Por isso que nós temos vários tipos de doenças, por isso que nós temos suicídios, e por aí vai, o negócio só vai aumentando. Aí, quando ela vê, que ela entende, por isso que ela tinha essa agonia de se afogar e não queria entrar na água, porque ela representou perfeitamente a avó, sem saber do que tinha acontecido. Até me arrepio, porque assim, e é isso que acontece. Foi isso que o Bert Helling percebeu. Né? E é isso que dá certo. Quando a gente faz a constelação, às vezes a pessoa fala, eu não entendi. E o que eu falo para a pessoa? Não precisa entender. Sinta na alma e no coração, inclua essa pessoa. Essa pessoa agora foi vista, foi dado um lugar para ela. Que bom que ela pertence novamente a essa família. Foi por causa dela que você hoje está aqui. Foi por causa dela, tudo que ela passou, hoje valeu a pena. Sandra, eu me vejo assim, tá? Eu passei por muitas coisas na vida, embora eu tenha não tido contato mais pertinho, embora eu não tenha tido contato com meu pai e minha mãe, eu fui criada pelos avós, os pais da minha tia, que eu considero como pai e mãe. Tá. Embora eu tenha tido que ter enfrentado isso como um problema para mim, eu não vejo como um problema, porque eu da melhor forma, eu tive um pai e uma mãe da melhor forma. Claro. Mas eu me peguei algum tempo, enquanto eu morava com a tia, assim, chorando todos os dias. Conta. Porque eu tinha uma vida, tive oportunidades que meus irmãos não tiveram. E aquilo, vendo que eu estava progredindo, me fazia mal. E eu tive que trabalhar aquilo de alguma forma para não me sentir mal por causa deles. Hoje, eu não tenho problemas, assim, entre aspas, tenho um relacionamento com meu marido. Eu vejo que muita coisa é por causa dessa convivência que eu tive ou não tive, e que eu me vejo de uma forma estagnada, que para mim já minha vida já foi, já bastou, e eu cheguei aqui e não tenho mais o porquê de ir para lá, e não tenho mais alegria nem felicidade. Sim, sim. Então, assim, isso se deve ao que eu passei. Eu super entendo o que você está falando. Eu posso ir até além, se der tempo. Posso ir além um pouquinho com ela? Não. Um pouquinho. Eu vou um pouco além com ela. Vamos lá. Venham comigo. Quando a gente pertence à família, não interessa, gente. Pai é pai, mãe é mãe. Aqui até foi falada de mãe pão, né? Mãe pãe, né? Como? Não tem capacidade nenhum ser humano de dar vida sozinha. A gente não tem essa capacidade. Então, pai é pai, ele vai fazer o papel dele, ponto. Seja o pai que for, e mãe é mãe, vai fazer o papel, ok? Aí, é lógico que os filhos amam. Gente, os filhos são os únicos que são capazes de dar a vida pelos pais, sabiam? Os filhos dão. Pelos pais, os filhos morrem.
Mesmo, vamos supor, mesmo que você seja adotada, que você nunca viu seus pais, fica um vazio, fica uma lacuna, porque aqueles pais são os pais certos para você. Lembra que eu falei? Vamos lá, não é o pertencimento a primeira lei? Se você não está pertencendo de uma forma, então você sente esse vazio, né? Mas tem todo um trabalho, a gente consegue fazer isso, é tranquilo. Mas por que eu quero ir além com você? Agora eu vou te explicar. Por exemplo, eu vou falar com um exemplo. Eu atendi, ela mora na França, nos Estados Unidos, eu atendi online, eu fiz uma constelação para essa moça, que ela falou para mim, Sandra, eu recebi uma proposta de emprego, eu estou muito bem aqui, só que minha mãe me liga sempre falando que eu a abandonei, falando sempre que ela está passando necessidade, e eu mando dinheiro para ela. Né? Eu faço tudo o que ela pode, mas por amor a essa mãe, essa filha ela é capaz de largar tudo o que ela está fazendo lá para voltar. Gente, será que esse seria o certo? Porque a mãe, ela fez as escolhas dela, ela escolheu o marido dela, todas as escolhas a mãe fez. Se eu não vou, se eu não olho para o meu futuro, né, se os filhos não fazem esse movimento e fala, mãe, pai, agradeço por tudo, mas agora deixa comigo que eu cresci. Se eu não faço esse movimento como essa moça fez, eu não vou para a vida, eu fico parada. Eu fico amarrada. Eu não ganho dinheiro, eu não sou feliz, eu não caso, se eu caso, eu separo. Você entende? Por quê? Porque lá atrás, isso a gente chama de amor cego. Por um amor cego que a criança sente, para pertencer, ela acha que se doando dessa maneira, por amor aos pais, eu vou ficar com eles. Eu faço uma escolha. A minha escolha é ficar com eles, independente se eu vou sofrer ou não. É uma escolha. Mas, por ser amor cego, a pessoa não sabe. Entende? E tem muito mais coisas atrás disso que eu poderia estar explanando para você entender. Tá? Mas é uma escolha inconsciente. Não é? Você não falou assim, eu quero ser infeliz. Eu quero passar por isso. Você não fez essa escolha. Mas, inconscientemente, como você pertence, a primeira lei dele é muito forte, a do Bert. O que você quer? Eu quero ficar com meus pais. Eu fiz essa escolha. Enquanto eu não dou toda a honra e eu não entendo esses pais, você não faz esse movimento. Esse movimento é de ir para fora, é de ir para a vida. Você faz esse movimento de procurar por eles, aonde eles estiverem. Inconscientemente, está acontecendo isso. Tá bom? Expliquei? Deu para entender um pouquinho? Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que é um tema... Tem muitas coisas, muitas coisas. Ai, meu Deus. É muito gostoso, né? Gente, eu agradeço. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá?